E aí, galera, bom dia. Tá tudo rocheda? Bom, na aula passada nós vimos a importância da argumentação. Esse foi o nosso conteúdo. E espero que tenha sido muito massa, né, para vocês aí. E hoje nós vamos trocar umas ideias com as comadres aí, sobre vícios de linguagem, beleza? E falhas na comunicação. Então eu espero que essa aula seja massa também, né, para vocês. Eu sei que tem dia que é meio embaçado, mas acho que vai ser de boa hoje. Tranquilo? Vou apresentar aqui minha tela para a gente falar hoje sobre o conteúdo. Muito bem, a nossa aula de 25 de agosto. Como disse, semana passada nós falamos sobre argumentação na prática. Isso mesmo, argumentação na prática. Aí tá aqui umas imagens que ilustram a importância da argumentação, né, da comunicação que seja objetiva, clara, né, concisa. E aí nós seguimos esse conteúdo apresentando hoje sob outra visão, né? O tema também da argumentação. Vamos falar agora de falhas na comunicação e vícios de linguagem. Bom, antes de tudo, eu apresento aqui algumas expressões que, se nós estivéssemos em aula, nós iríamos distribuir esses pontos para vocês. Vocês iam ter o encargo de elaborar um texto com essas palavras. Aí sim, passa, babado, pode pá, polado, ranço. Tem um ranço dessa palavra já, né? Bombando, rocheda, bora lá, sei lá, bugado, crush, cara, chipar, seja menos, da hora, só que não, dar as caras, stalkear, tipo assim, dar pé, dar osso, de boa, top, também é outra palavra que não é top, né, essa palavra. Deu bom, trocar ideia, é nóis, treta, fala sério, lacrou, sinistro, mano, tá ligado, massa, velho, mina, zoar, mitou, né. Bom, é, eu comecei a aula, né, né, é, falando sobre vícios de linguagem. E eu percebo que eu tenho um deles, né? Interessante isso. E por que nós não falar sobre vícios de linguagem? Porque no ambiente de trabalho, não, enfim, quando a gente vai comunicar qualquer coisa de modo geral, a gente deve ter cuidado com esses vícios, porque eles são muito presentes na nossa fala. Ninguém está livre de utilizar esses vícios. Eu faço um esforço muito grande para substituir a palavra né, por exemplo, porque o né funciona para mim como um conectivo. É tipo assim, quando a palavra não está muito acessível para mim, a palavra seguinte, aí em vez de eu deixar um ruído na comunicação, uma falha, um espaço, eu uso né. Então, assim, quando demora um pouquinho, eu sei que enquanto vem a outra ideia, né, tá com né. Aí, então, isso é um vício de linguagem. Eu tinha um professor, ele usava tanto esses vícios que um colega meu começou a escrever na cadeira, não façam isso, né. Esse rapaz não devia nem, enfim, começou a escrever lá na cadeira, um pontinho, né, escrevendo, 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 escrevendo. Aí quando terminou a aula, o braço da cadeira estava todo completo. Eu perguntei a ele o que é que significavam aqueles riscos. Ele disse que era todas as vezes que o professor dizia a palavra né. Quer dizer, não é uma coisa de quem não tem o que falar, né? Por exemplo, as pessoas mais simples, elas usam muito, ah, pois sim, tá bom, não sei o que, né? Aí, é isso. Então não é questão de pessoas ignorantes, simples, não, que não sabem usar outras expressões. Às vezes é um vício que gente extremamente esclarecida tem, para vocês perceberem o risco que a gente corre usando esse tipo de palavras. Então, o texto diz assim: muitas questões poderiam ser resolvidas se a comunicação fosse aperfeiçoada.
expressões faciais, linguagem corporal, palavras inadequadas ou tentativas em vão de poupar o sentimento das pessoas são alguns dos responsáveis pelas falhas na comunicação interpessoal. Independentemente de seu método de comunicação ser verbal, escrito, direto ou à distância, a forma como você expressa irá influenciar no recebimento de sua mensagem. Reduza seus conflitos provocados pela comunicação utilizando as etapas a seguir. Então, nós temos aqui duas imagens, uma que ilustra uma comunicação sem ruídos, objetiva, compreensível, né, sem rebuscamento, clara, para todo mundo compreender. E outra mensagem que cheia de ruídos na comunicação. E aí se pede uma comunicação mais fluida, mais clara. Bom, por que isso é importante? Agora eu substituí o né pela água, tá bom? Então, quando eu não sei o que eu vou falar, isso é um artifício também, para você reduzir o vício de linguagem, né? Bom, umas questões importantes para nós entendermos é que a comunicação, de modo geral, ela não é só a comunicação oral, né? A gente, ó, né, de novo, a gente usa essas palavras e às vezes a gente atenta muito só no conteúdo da fala, na sintaxe, né? O pessoal do português sabe muito bem, usei né de novo. Mas há outras coisas na comunicação que são igualmente importantes. A linguagem corporal, a entonação da fala, uma série de coisas que enfatizam ou, enfim, dão destaque a uma palavra que você quer enfatizar, convencer, persuadir, seja lá o que for. Então, quando vocês estiverem no ambiente de trabalho, percebam como é que vocês lidam com essas palavras, com determinadas palavras. Tá certo? Tranquilo? A comunicação é mais ampla do que só a fala, do que só o conteúdo da fala, ao tom da fala. O pessoal da rádio sabe muito bem disso, né? Bom, vamos lá. Alguns pontos para facilitar a nossa comunicação. Primeira coisa, elimine a linguagem negativa. Ela por si só causa conflito e confronto em situações em que não há a menor necessidade. Ela pode assumir um tom de reprovação ou ser interpretada como sarcástica ou condescendente. Frases ou palavras tipicamente negativas incluem expressões que implicam descaso, mentira ou ignorância. A linguagem negativa inclui não posso, não vou, falhei, ignorei, reclamei de, tive que, deveria, sempre, nunca. Linguagem negativa, né? Enfim, como a palavra já diz, é uma linguagem que não é afirmativa, né? Uma linguagem que, tipo, na defensiva. Aí eu trouxe aqui no texto algumas imagens que indicam uma postura corporal negativa, para que nós entendamos que as falhas na comunicação, elas são viabilizadas por uma série de falhas que não estão só na comunicação. Por exemplo, uma postura defensiva. Fica assim, ó. Isso aqui é uma postura que é altivista, né? Defensiva. Até se você for ver a história de vida da espécie humana, por que isso aqui é uma postura defensiva, né? Há quem diga que é o seguinte, você está protegendo aqui, quando você faz isso, você está protegendo os órgãos vitais aqui mais importantes. O que significa dizer, com essa postura, mesmo que você não tenha consciência, que quando você faz isso, você está dizendo, estou me protegendo, não confio em você. Aí, diferente de uma postura assim, ó, mão na cintura, é uma postura mais aberta, entendem? Então, aí a postura da primeira moça, ela está totalmente na defensiva, né? De novo. A outra relaxada, a outra, enfim, no mundo das luas, da lua, enfim. E a outra não. A outra numa postura sóbria, né? Ereta, ó, olhando para frente, altiva. Isso aí faz muita diferença. Então vejam, a linguagem negativa é um problema, a postura também. Substitua a linguagem negativa pela positiva, cujo objetivo é salientar o que pode ser feito, alternativas e escolhas.
A linguagem positiva enfatiza ações e consequências positivas, em vez de antecipações negativas. A linguagem positiva, então, inclui se, então, sugestão, opção, concordo, excelente, aliás, concordo, excelente, bem-vindo, benefício, afirmação na primeira pessoa, eu, né? Né? De novo, ó. O se então é condicional, né? Ó, se, isso quer dizer que se você fizer isso, então você vai conseguir isso. Isso é uma linguagem afirmativa. Depois dessa aula eu vou fazer um esforço enorme de evitar a palavra né, que eu já percebi que é um vício de linguagem que eu tenho, que funciona muito bem quando eu esqueço de alguma coisa que eu iria comunicar. Desculpe. Não foi esse o caso, porque eu fiquei rouco mesmo. Então percebam na linguagem de vocês que tipo de vício de linguagem vocês utilizam. Mas faz uma prova do Enem, né? De novo. Quando você vai fazer a prova, se você repetir demais uma expressão, significa que seu argumento não está muito forte. Percebem? Porque você vai encher a linguiça lá com uma expressão, uma gíria que não é bom utilizar no mercado de trabalho. Com coisas que já foram faladas. Dá a impressão que quando você usa esses conectivos, né, enfim, essa uma de coisas que nós falamos aqui no começo, dá a impressão que você não tem muito argumento, que você não sabe se expressar direito. Às vezes nem é o caso, mas é importante evitar essas expressões no ambiente de trabalho. Não significa que você vai abandonar, porque o discurso, não existe discurso equivocado. Se você fala num grupo de amigos essa ruma de gírias aqui, e elas são compreensíveis para o grupo de amigos que você utiliza, correto. O importante é eu perceber o contexto de uma comunicação. É evidente que numa entrevista de emprego você jamais vai usar a palavra cara para o entrevistador, compreende? É, enfim, é nós, treta, e por aí vai, certo? Então é esse o conteúdo do nosso encontro. O que são manias linguísticas? Só para arrematar a nossa fala. É um tipo de mania linguística na verbalização. É a repetição constante de uma mesma palavra durante o discurso espontâneo, geralmente colocado no final da frase e expressa como pergunta ou exclamação. É o caso do né, por exemplo. Um vício, uma mania. Quando essas expressões são usadas? Elas são usadas toda vez que a pessoa sente necessidade de reformular a frase ou pensamento ou lembrar a palavra adequada para determinada citação. Entende? É justamente quando o meu caso, né? Quando eu esqueço uma palavra, eu taco né, na história. Então, quando eu não estou com muita segurança no argumento. Quando é que ela se torna problema? Quando, pelo excesso do uso, são automatizadas e evocadas repetidamente ao final da frase, tornando o discurso desagradável a quem ouve. O discurso cheio de nés não é muito agradável. Então, só para encerrar aqui, é importante não usar muitas expressões ao fim da frase, enfim, no decorrer da frase, tipo assim, ok, ok? Entende? Não acha? Eu não falei? Tá bem, querida. Tá. Sim. Por quê? Porque essas expressões são meio vagas, né? Você pode, por exemplo, substituir por certo, perfeitamente, correto. Aí você vai ter um argumento muito mais conciso, muito mais prático. E ao final dessa aula, eu juro a vocês que eu vou fazer o esforço máximo de evitar a palavra né. Eu percebi ao elaborar esse conteúdo. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado muito claro. Não tenha, os vícios de linguagem não tenham atrapalhado a comunicação, não tenha dado ruídos. E é isso aí. Obrigado por assistir. Valeu, até mais.